O governo da Holanda avançou, então, na direção de fechar fazendas. O Estado comprará as fazendas para elas deixarem de produzir. É essa a ideia que o senhor percebeu também nesse documento? Olha, é o desdobramento de um processo que começou há algum tempo, com uma proposta que foi encaminhada já há alguns meses e que agora, de alguma maneira, dá um passo mais concreto, não é? De sinalizar como o governo pretende compensar aqueles produtores que, de alguma maneira, decidam voluntariamente abrir mão da sua propriedade de produzir. Mas é importante entender o seguinte, Kelly, no meio desse processo, algo muito significativo aconteceu. Houve a eleição para o Senado holandês, que tem muitos poderes no país. Um partido novo foi criado, que tem como bandeira a defesa dos interesses dos produtores rurais da Holanda. Então, a figura, digamos assim, mudou um pouco nos últimos meses e certamente terão novos capítulos nessa história. O senhor acha, então, que com essa eleição no Senado e a representação de agricultores holandeses, esse plano do governo de estatizar fazendas na Holanda pode não avançar? Eu acho que existe uma possibilidade real de que isso não avance. O que nós temos visto na Holanda e também em outras partes do continente europeu é que a cada passo de acusação ou de ataque radical contra a produção de alimentos, como se ela fosse um problema em si, reações e respostas mais contundentes surgem no sentido contrário. Essa tendência de chegar com tudo sem reconhecer, negociar e transigir, me parece que não terá uma vida fácil nos próximos meses, nem na Holanda e cada vez menos em outros países da Europa. Que sinais essa ação da Holanda com planos de estatizar fazenda nos dá? O que eu acho que acontece é um gradual reconhecimento social de que a transição verde não é apenas um movimento científico, um movimento moral, mas é uma escolha econômica e política que países fazem segundo a sua realidade. E, portanto, não é um regime de uma resposta universal em que existe uma solução pronta e acabada, uma bala de prata. Há um trade-off em que há, de um lado, uma decisão de gerar um conjunto de soluções que podem beneficiar alguns grupos e prejudicar a outros. Neste momento, o grupo que de alguma maneira está sendo selecionado para pagar o preço da transição é o grupo de produção de alimentos. Essa ideia da Holanda pode virar moda e ser copiada por outros países no mundo? Como fica o Brasil diante desse contexto do avanço da agenda verde na Europa, com situações que chegam a essa em que o governo vai pagar alguns bilhões de euros para comprar fazendas e fechá-las? Por um lado, a preocupação, porque nós sabemos que o Brasil é sim uma espécie de copiador da moda internacional. Tem sido assim ao longo dos últimos anos na agenda ambiental. A gente importa padrões, a gente importa conceitos e a gente importa alvos, sem reconhecer as particularidades e os méritos da nossa produção. Então, por um lado, isso me preocupa muito, porque eu não duvidaria que tendências análogas chegassem ao Brasil ou a outros países. Eu creio que a maneira como cada país conduzirá a sua transição deve ser uma decisão soberana de cada país segundo as suas realidades. E aí os holandeses que me perdoem, se eles querem seguir essa direção, muito boa sorte para eles. Eu acho que o Brasil não deve seguir essa tendência. Nós temos uma outra realidade, temos outros problemas e temos um agro com a capacidade produtiva de sustentabilidade que é hoje incomparável no planeta.